E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. Nesse vídeo eu vou fazer a apresentação do trabalho em insuficiência renal e hemodiálise, que foi apresentado para a disciplina de Fundamentos de Engenharia Biomédica, do curso de graduação em Engenharia Eletrônica, né, do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Esse trabalho foi apresentado em 2019 e foi desenvolvido em parceria com os colegas Gabriel Fernandes e Giovanni de Medeiros. Então aqui a gente tem um sumário da apresentação, né? A gente vai falar sobre aspectos biológicos, sobre estatísticas no Brasil e no mundo, sobre o processo de tratamento, né? O processo que é a hemodiálise e também tecnologias atuais, além de previsão de cenário e tecnologias futuras para esse cenário de insuficiência renal e além de serem apresentadas referências no final. Então aqui, né, começando com o funcionamento e importância dos rins. Os rins são esses órgãos, né, a gente possui dois rins, que tem diversos elementos que como a gente pode identificar nessas imagens, né, como cápsula de Bowman, glomérula, mas dentre os elementos mais importantes a gente tem o néfron, né? Então, um néfron é uma unidade, né, funcional básica assim do rim e ela é responsável por filtrar todos os elementos indesejáveis que são contidos no plasma do sangue. Então, filtrando todas essas impurezas, todas essas excretas, né, a gente acaba formando a urina. Então, é dos nossos rins que, com a filtragem dos néfrons, a gente vai conseguir formar a nossa urina para depois serem levadas até a bexiga e depois eliminadas. Aqui em termos de cenário no Brasil e no mundo, a gente tem algumas estatísticas, né, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que, por exemplo, né, a prevalência, né, de doença renal crônica no mundo é em torno de 7% para indivíduos na faixa etária acima de 30 anos, né? E para indivíduos que são acima de 60 anos, né, em torno de 60, 65 anos, essa taxa é aumentada para 28, em torno de 28 a 46%, aí, segundo dados da SBN, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia. A gente tem alguns limiares de classificação, que é essa TFG, né, que é a taxa de filtragem glomerular, que é, por exemplo, a taxa, o índice que é avaliado no diagnóstico, em exames para verificar a taxa de como que os rins estão funcionando, né, e qual é a quantidade de litros por dia que os nossos rins são capazes de filtrar. Dentre as doenças, a gente tem duas doenças principais, que são a doença renal aguda e a doença renal crônica, né, DRA e DRC. A gente, para cada uma dessas diferentes tipos de doença, a gente tem sintomas e tratamentos diferentes. E todos esses motivos e outras condições, né, comorbidades que podem levar à doença renal, pode ser diabetes, hipertensão, doenças cardíacas também, né, sedentarismo, e consumo muito intenso de açúcares, né, de todos os, seja alimentos, né, sólidos ou líquidos que contêm muito açúcar e muito também todas essas impurezas que acabam sendo filtradas pelo rim, e o consumo excesso disso acaba promovendo, né, muitas vezes a insuficiência renal, essas doenças, seja aguda ou crônica, né? E outro tipo de inflamação ali que a gente tem nos glomérulos é a glomerulonefrite. Então, a insuficiência renal aguda, IRA, né, ou IRA, ela se deve à incapacidade súbita de filtração do rim. E com isso, né, não consegue manter a função normal de excreção, de filtragem e excreção. E a insuficiência renal aguda, ela pode se dar devido a alguns impactos, né, súbitos, alguns acidentes, e ela é, de certa forma, muitas vezes temporal, né, temporária, e diferente da insuficiência renal crônica, como a gente vai verificar logo depois, ela não é, ela tem o seu tratamento próprio, que pode ser similar à insuficiência renal crônica, mas ela é uma doença mais temporária, assim, ela tem um período ali de ataque, né, de presença no paciente, na pessoa. A doença renal crônica, né, a insuficiência renal crônica, DRC ou IRC, ela consiste, né, na lesão renal e na perda progressiva e irreversível da função dos rins, né?
seja ali a função do glomérulo, né, dos tubos presentes, dos elementos tubulares presentes no rim, ou função endócrina também. E ela é dentre as mais comuns e se estima aí que mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil são diagnosticados com doença renal crônica, né? Temos aí alguns dados, né, do censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2013 que mostra que é um pouco, né, o tamanho do problema. Que de 50 a cada 100 mil habitantes existe a prevalência de pacientes que precisam de diálise no país, né? E são gastos em torno de 2,2 bilhões de dólares nos tratamentos dialíticos, né, tratamentos para insuficiência renal. E 100 mil é o número de brasileiros em diálise hoje, e 15% é a taxa de mortalidade de pacientes em diálise. E aí a gente tem outros dados aí que são apresentados também nesse diagrama, e também mais embaixo é demonstrada a importância do órgão, né, como a gente comentou, e aqui tem mais alguns detalhes, mais algumas informações, por exemplo, controla também a pressão arterial, elimina as toxinas, né, do sangue e mantém o equilíbrio hídrico do organismo. Aqui a gente tem mais algumas estatísticas, né, que 1 em cada 10 brasileiros terá doença renal crônica ao longo da vida, de acordo com a empresa Unifar. E nesse diagrama mais na parte superior à direita, a gente tem também outro gráfico, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o censo de diálise de 2016, que mostra a crescente de pacientes estimados, de pacientes em programa de diálise por ano, desde 2000 até 2016. Então a gente tem aí de 2000, que era na margem lá de aproximadamente 42 mil pessoas, hoje a gente tem 122 mil. Isso se deve, a gente pode discutir aqui que pode se dever a dois pontos de vista diferentes, né? Duas perspectivas que a gente pode adotar. A primeira seria porque as pessoas estão consumindo mais alimentos com excesso de toxinas, excesso de açúcares, né? E tendo hábitos que não são saudáveis e por isso estão tendo mais casos de diálise. E por outro lado também pode ser a perspectiva de que estão sendo realizados mais testes, né, mais exames, mais diagnósticos, e justamente por conta do aumento de diagnósticos, aumento da facilidade também do acesso isso às pessoas, né, a população, acaba a gente avaliando e tendo mais casos presentes, né, nos nossos dados, nas nossas estatísticas, né. E aqui, cenário no mundo, a gente tem esse gráfico na esquerda que mostra que a doença, né, doença crônica é mais presente em adultos ali acima dos 60 anos. E no gráfico na direita, do Maps of World, a gente tem que a taxa, né, de mortes a cada 1.000 habitantes. Então, a gente tem que Estados Unidos, China, né, Índia e Brasil também, Rússia contando também pela dimensão e também pelas colorações, a gente consegue identificar que tem ali mais de entre 20, 30 ou até mais mortes a cada 1.000 pessoas. Algumas das maneiras de evitar a doença renal crônica é beber álcool com moderação, fazer uso moderado de medicamentos vendidos sem a necessidade de prescrição médica em farmácias, também o consumo em excesso, né, de medicamentos, pessoas hipocondríacas acabam tendo maior chance de adquirir, de contrair, né, de serem avaliadas com essas doenças renais. Então, o ideal é sempre consultar um médico antes de tomar qualquer tipo de medicação. Manter um peso saudável, praticar exercícios físicos, não ser sedentário, né, ter um hábito saudável, não fumar e diminuir também o consumo de sal, né, açúcares e sal. Aqui a gente vai falar então um pouco sobre a hemodiálise, que é o procedimento que uma máquina, né, acaba filtrando o sangue e fazendo parte, né, do trabalho, seja parcial ou total, que o rim doente não é capaz de fazer mais. Então a gente tem que o procedimento ele acaba liberando o excesso de sal e líquidos, como o rim faz, né, controlando também a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina. Então, primeiramente é feito uma avaliação por um profissional médico especializado, né, que é o nefrologista. Ele realiza essa avaliação no paciente pelos sintomas que são apresentados e também pelo nível de ureia, né, de creatinina, de potássio e o nível de ácidos no sangue. O tempo de tratamento ele pode ser temporário, dependendo, né, se
insuficiência renal aguda ou crônica, dependendo do grau da intensidade da doença, pode ser temporário ou pelo resto da vida, né? E no caso, pelo resto da vida, é a doença renal crônica. A duração, né, e a periodicidade de cada sessão demora em torno de 3 a 5 horas, sendo necessária de 2, 3, 4 vezes na semana ou até diariamente, também dependendo da situação, dependendo do caso de cada pessoa. Algumas sensações possíveis durante a sessão é a queda de pressão arterial, câimbras ou dor de cabeça. Então, a gente tem que essas sessões são prolongadas, né? São ali em torno até de 5 horas, tendo uma periodicidade de várias vezes por semana e podendo causar algumas sensações desconfortáveis durante a sessão. Em termos de legislação, a gente tem a portaria número 389 aí, de 13 de março de 2014, que estabelece algumas normas, algumas diretrizes voltadas à hemodiálise, né? Então, é a doença renal crônica. Então, essa portaria ela define os critérios para a organização da linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica e institui incentivo de custeio destinado ao cuidado ambulatorial pré-dialítico, né? Então, o cuidador define também alguns parâmetros para o cuidado antes de, até mesmo de antes de ser feita a diálise. E outra resolução, né, da diretoria colegiada, que é essa RDC número 11, de 13 de março de 2014, dispõe sobre os requisitos de boas práticas e funcionamentos para os serviços de diálise e também dá outras providências. Então, a gente tem toda uma legislação aí no Brasil, né, a partir de 2014, e que também continua sendo revista e aprimorada de políticas voltadas a esses pacientes e as pessoas que precisam de tratamento. Então, a gente tem, por exemplo, algumas práticas e alguns processos como diálise em trânsito, né, diálise em viagem, que pessoas que precisam fazer diálise, hemodiálise, durante viagens para outras cidades, né, para outros estados, acabam tendo também apoio, né, das unidades básicas, unidades mais avançadas também de saúde, de acordo com com essa legislação governamental. Aqui a gente tem um diagrama de blocos, bem simplificado, que mostra como é o processo da hemodiálise. A gente tem aí que o paciente, no primeiro bloco, acaba tendo o sangue dele coletado, né, por tubos, né, por túbulos que são guiados até um sensor de pressão arterial nessa máquina de hemodiálise, né, desse sensor de pressão arterial acaba sendo um dos primeiros dados coletados para regular parâmetros e também para completar um sistema aí de avaliação, né, em malha fechada da máquina. Depois a gente tem outros elementos que também foram emitidos aqui no diagrama, mas de filtragem, né, alguns elementos que fazem justamente essa função do rim. Depois temos a bomba que leva, no final a bomba tem um sensor de pressão de entrada, que depois é levado até o dialisador. Faltou também incluir aqui no diagrama outra parte, que tem a troca, né, de líquidos, troca entre a parte aqui do dialisador, e temos sensores de saída que regulam, avaliam e coletam dados aí de temperatura, de pressão, entre outros dados, valores relevantes para completar o sistema em malha fechada da máquina de hemodiálise, até mesmo para a gente não promover, no caso de reinserir o sangue no corpo do paciente, por exemplo, evitar, né, sensores de bolha, por exemplo, para evitar que estejam presentes bolhas no sangue ou que seja numa temperatura não adequada, né, e que a pressão não seja muito intensa ou muito fraca também para reinserir o sangue no corpo do paciente. A gente tem aí um histórico também em diagrama de blocos, que em 1830 Thomas Graham, Thomas Graham foi um dos primeiros estudiosos a propor a diálise, né? No caso ele não foi feita a máquina de hemodiálise, mas ele propôs algumas características, até mesmo em relação à química, né? A diálise em termos de filtragem, em termos de conteúdo, conceito químico, não necessariamente para tratamento de hemodiálise, como o nome diz, né? Hemo de sangue e diálise aí de filtragem. Em 1913, a gente tem o John Abel, que criou o primeiro, pode-se assim dizer, né, entre aspas, rim artificial, que seria uma das máquinas de hemodiálise mais iniciais, mais arcaicas aí, e pioneiras. Né? De George Haas,
como é apresentado também na foto, foi o primeiro paciente fez a primeira diálise em paciente, né? Ele era um médico e acabou realizando a primeira diálise em paciente lá em 1926. Em 1940, Wilhelm Kolff, um alemão, acabou fazendo o primeiro rim artificial funcional em 1940. Em 1946, o Niels Owl fez a técnica de ultrafiltração e no Brasil essas técnicas, esse procedimento de diálise acabou surgindo lá na década de 40, né? Finalzinho na década de 40, com o Dr. Tito Ribeiro fazendo a primeira diálise no Brasil. Em 1960, foi surgida a Sociedade Brasileira de Nefrologia, e que é essa sociedade que acaba fazendo estudos, definindo práticas e diretrizes, né, para avaliação, né, diagnóstico, tratamento, também cuidados para pacientes com insuficiência renal. E em 1966, o Timino e Brescia criaram e patentearam essa fístula arteriovenosa, né, que é a fístula que acabou facilitando muito de colocar, no caso, os tubos no braço da pessoa, né, no pulso da pessoa, sem ter cortes muito intensos, cortes muito graves, e facilitando a prática de hemodiálise. Aí a gente tem na imagem a máquina de George Haas, uma máquina bem grande, né? E da década de 60, a gente teve a diálise peritoneal, que é outra técnica que acaba sendo possível de ser realizada em casa, né? É algo mais móvel e mais confortável do que fazer a hemodiálise diretamente em centros de saúde, né? Em centros especializados. E na década de 90 começaram a surgir diálise peritoneal automatizada, né? E nos anos 2000 para cá, vem surgindo algumas tecnologias para tratamento dialítico móvel, como a gente verifica nessa imagem, que tem alguns dos elementos de bombas, né, de filtragem, também presentes aí na cintura da pessoa, que são, na verdade, esse aí é um protótipo, né? Esse daí é só apenas uma demonstração, um modelo de exemplo, mas com o tempo a gente acaba tendo que isso vai aprimorando, né, em termos de facilidade e acessibilidade às pessoas. A gente tem algumas inovações de hemodiálise, né, monitoração contínua, interconexão entre elementos, né, com a ideia de saúde ubíqua e com a internet das coisas, e também estabelecimento de bancos de dados de forma tal que seja mais organizado e mais bem estruturado os dados sobre pacientes e também outras diretrizes, outros pontos que sejam interessantes de avaliar no caso de um médico e uma unidade de saúde, né? A gente tem questões aí de portabilidade, que algumas inovações como o EasyDial Dharma Portable ou Outset Medical, que inclusive tem um vídeo que vai ser apresentado logo mais aqui. I think that the future of dialysis is home dialysis. So I think that really home dialysis for everybody is really the main thing and the final opportunity that we'll give to our patient. In the past, we have developed a new sorbent technology for the removal of uremic toxins. Thanks to this, we can build very small dialysis machines that are wearable and portable. This offers patients flexibility and freedom to dialyze anywhere, at any time. Regeneration of the fluid. Try to avoid the large amounts of fluid that the patient manage at their homes is a very good objective for us, but much more for them. There is still some work to be done, but I think that in a couple of months we will see the final result, and we will be able to start the clinical trial.
Então, a gente tem esse WAQ, né, que é outro também protótipo que está sendo avaliado, que é o Wearable Artificial Kidney, que ele tenta ser como se fosse uma cinta mesmo, para promover a hemodiálise nos pacientes, mas ainda tá em questão de protótipo, né? Ainda estão sendo desenvolvidas pesquisas e desenvolvimento em teste em pacientes para poder avaliar a eficiência, né, a eficácia e segurança também nos pacientes. Então aqui a gente tem as referências, caso queiram consultar, vai ser deixadas aí apresentadas. Então esse trabalho ele foi apresentado, como foi dito, para a disciplina de Fundamentos de Engenharia Biomédica, e ela acaba tendo também importância de a gente unir, né, como a formação em engenharia eletrônica, os conhecimentos em saúde e também os conhecimentos em engenharia para acabar linkando todos esses conteúdos, né, até mesmo todo engenheiro biomédico deve ter conhecimento em termos mais médicos, biológicos, para questões de saúde, de planejamento e de projetos. E espero que vocês tenham gostado, tenham contato aqui caso queiram fazer os contatos. E até a próxima. Tem também uma playlist aí no canal de apresentações de trabalho, caso queiram conferir, vai ser feita aí a sugestão no final do vídeo. Então, até mais, obrigado, valeu!